Essa é a Rádio JC Guaçucê, a rádio da família. Obrigada a você que sintonizou aqui. Esperamos você aqui todos os sábados. Venha evangelizar conosco a partir das 14 horas no programa Conhecendo a Igreja com Márcia Cândido e José Rodrigues. E você pode também, meu irmão, mandar o link da rádio para um colega seu. Ajude-nos nessa evangelização. Você pode discar também o 088-981-714271. Ligue e participe. Estamos no mês de outubro, né? Mês das missões, e que possamos também estar rezando pelas vocações, pelos doentes e pelo fim da guerra. E nós, filhos de Deus, que somos batizados, somos também convidados a ser discípulo evangelizador. Como o próprio Cristo disse, ide pelo mundo inteiro e pregai o Evangelho. E é um serviço gratificante. Somos todos chamados a continuar essa missão de Cristo, né? Hoje é 14 de outubro de 2023 e nosso programa de hoje tem como tema Rainha e Padroeira do Brasil. Confiantes na fé e na misericórdia de Deus, digamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, ó Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de suas divinas consolações, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Continue ligadinho, está chegando o José Rodrigues para dar continuidade ao programa. Boa tarde, José, e seja bem-vindo. Boa tarde, Márcia. Boa tarde, amados irmãos e ouvintes da JC Rádio Guaçucê. Eu sou José Rodrigues e este é o programa Conhecendo a Igreja, que tem como tema Rainha e Padroeira do Brasil. Como base para o programa de hoje, temos textos retirados do site da editora Cleofas, do professor Felipe Aquino. Então, esta semana, meus amados irmãos, celebramos a padroeira do Brasil, Nossa Senhora Imaculada Aparecida. E vamos hoje conversar sobre ela, a mamãe, a mãezinha do céu, a Virgem Imaculada. Então, em 1930, o Brasil foi solenemente consagrado a Nossa Senhora Aparecida pelo cardeal Dom Sebastião Leme, na presença do presidente da República, Washington Luiz, e de numerosas autoridades religiosas, civis e militares. Tudo começou em 12 de outubro de 1717. Chegava o governador e conde de Assumar, com sua comitiva, à região de Guaratinguetá. Os pescadores deviam apresentar todo o peixe que pudessem haver para o dito governador. Entre eles, Domingos Martins Garcia, João Alves e Felipe Pedroso. Lançaram suas redes no rio Paraíba, no porto de Itaguaçu, sem tirar peixe algum. De repente, lançando as redes neste ponto, João Alves tirou na sua rede de rastro o corpo da senhora, sem cabeça, e, lançando mais abaixo outra vez a rede, tirou a cabeça de mesma senhora. Não se sabendo nunca quem ali a lançasse. A imagem encontrada media 38 centímetros de altura e apresentava cor bronzeada. E continuando a pescaria dali por diante, foi tão copiosa a pesca em poucos lances que, receosos de naufragarem pelo muito peixe que tinham nas canoas, ele e os companheiros se retiraram às suas moradas, admirados deste sucesso. Os pescadores a levaram para as suas casas, mas verificaram-se alguns sinais milagrosos que chamaram a atenção do padre
José Alves Vilela, pároco de Guaratinguetá. Certa vez, durante as orações, aconteceu que, embora a noite estivesse muito calma, de repente se apagaram as velas da imagem da Senhora. Os fiéis, querendo reacendê-las, verificaram com surpresa que elas por si, sem intervenção de alguém, se reacenderam. O padre José Alves, então, decidiu construir para a Santa Mãe uma capela para satisfazer ao crescente número de devotos da Virgem. Depois, esta capela foi substituída por outra maior no Morro dos Coqueiros em 1745, morro que tomou o nome de Aparecida, hoje cidade de Aparecida do Norte. Em 1846 foi iniciada a construção de templo maior, que ainda existe em Aparecida do Norte. No ano de 1980 foi abençoada a nova e grande basílica pelo Papa São João Paulo II, alvo de peregrinações numerosas durante o ano inteiro. Em 1884, a princesa Isabel doou uma coroa a Nossa Senhora Aparecida. Com a doação desta joia, a princesa pagava uma promessa feita a Maria, em que pedira em 1868 um herdeiro para o trono. 7 anos após ter feito o pedido, a princesa Isabel deu à luz a Dom Pedro de Alcântara. Em 1884, a princesa retornou a Aparecida com a coroa e com os 3 filhos, Dom Pedro de Alcântara, Dom Luís Felipe e Dom Antônio. A coroação aconteceu em 1904. Entre os milagres que provocaram o fervor do povo, conta-se o do escravo, ocorrido por volta de 1790 e famoso nos tempos subsequentes. Segundo a versão mais abalizada, as correntes se soltaram das mãos do escravo quando este implorava a proteção de Nossa Senhora Aparecida diante da respectiva imagem. Eis como o refere o padre Claro Francisco de Vasconcelos, pelo ano de 1838. Um escravo fugitivo que estava sendo conduzido de volta à fazenda pelo seu patrão, ao passar pela capela, pediu para fazer oração diante da imagem. Enquanto o escravo estava em oração, caiu repentinamente a corrente, deixando intacto o colar que pendia seu pescoço. A corrente se encontra até hoje pendente da parede do mesmo santuário, como testemunho e lembrança de que Maria Santíssima tem suprema autoridade para desatar as prisões dos pecadores arrependidos. Aquele senhor, tocado pelo milagre, ofereceu a Nossa Senhora o preço dele e o levou para casa como uma pessoa livre, a fim de amar e estimar aquele seu escravo como pessoa protegida pela soberana Mãe de Deus. O relato foi extraído da obra de Júlio Brustolini, A Mensagem da Senhora Aparecida, edição do Santuário Aparecida, 1994. O Papa Pio XI acolheu o pedido da hierarquia e dos fiéis que desejavam fosse Nossa Senhora Aparecida proclamada padroeira principal de todo o Brasil. Aos 16 de julho de 1930, publicava-se Sua Santidade o seguinte moto próprio: por conhecimento certo e madura reflexão nossa, na plenitude de nosso poder apostólico,
pelo teor das presentes letras, constituímos e declaramos a muito bem-aventurada Virgem Maria, concebida sem mancha, sob o título de Aparecida, padroeira principal de todo o Brasil, diante de Deus. Este padroado gozara dos privilégios litúrgicos e das outras honras que costumam competir aos padroeiros principais de lugares ou regiões, concedendo isto para promover o bem espiritual dos fiéis no Brasil e aumentar cada vez mais a sua devoção à Imaculada Mãe de Deus. Decretamos que cada vez mais a sua devoção à Imaculada Mãe de Deus. Decretamos que as presentes letras estejam e permaneçam sempre firmes, válidas e eficazes, surtindo seus plenos e inteiros efeitos. Dom Pedro I, o primeiro imperador, confirmando a antiga provisão de Sua Majestade o Rei de Portugal, do ano de 1646, declarou a Virgem da Conceição padroeira do Brasil. A presença do sobrenatural em Aparecida exigiu que se empreendesse a construção de nova e mais vasta basílica, esta iniciada em 1955 pelo cardeal Dom Carlos Carmelo de Vasconcelos Mota. Estava concluída com todas as suas capelas e 4 naves em 1980. A área construída é de 23 mil metros quadrados e a área coberta mede 18 mil metros quadrados. A lotação normal é de 45 mil pessoas, podendo a lotação máxima chegar a 70 mil pessoas. Até hoje, são relatados milagres e favores de ordem física obtidos por intercessão de Nossa Senhora Aparecida em seu santuário. Todavia, o que mais importa aí são os numerosos casos de conversão espiritual e reencontro da paz interior alcançada pelo patrocínio de Nossa Senhora, padroeira desse bom povo que a seus pés busca socorro espiritual. O fato de que a imagem da Senhora Aparecida ter a cor preta tem sido objeto de comentários. Na verdade, o fenômeno se explica pela longa permanência da estátua dentro da água do rio, mas é inegável que ela apareceu no Brasil bem na época da escravidão dos negros, e é difícil não ver na sua cor uma mensagem aos brancos de que os negros são seus irmãos. É comovente ir à Aparecida do Norte e participar de uma Santa Missa, com o povo mais simples lotando a enorme basílica, especialmente nos finais de semana. E o tempo está cada vez mais bonito, o que Nossa Senhora merece. É o povo mais pobre e humilde que custeia isso com suas doações. É a casa santa. É a casa santa do povo de Deus. Que a Virgem do Brasil nos proteja e salve o nosso país de tanta corrupção, imoralidade e violência. Então, meus amados irmãos, nós vemos aí um pouco dessa história tão linda, a aparição da imagem de Nossa Senhora Aparecida nas terras de Guaratinguetá, terras que pertenciam aos familiares do nosso primeiro santo, São Frei Galvão, então, produzindo fruto de santidade e de conversão. Também vemos a história aí da presença do conde, que veio com sua comitiva para a província que iria governar. E a passagem dele como fiel cristão católico, que
ocorreu numa sexta-feira e, apesar de ter a liberação da igreja para que ele, como autoridade, fosse recebido com festa, com carne, ele preferiu seguir o que a igreja determina e pediu, ao invés de que matasse um boi, providenciasse o peixe, para assim não quebrar o que manda a igreja, o jejum e a abstenção de carne nas sextas-feiras. E isso é muito bonito e foi pouco divulgado porque muitos desconhecem essa história. E por isso que nós estamos hoje falando um pouco dessa belíssima história, né, desses 3 pescadores que em 1717, após frustrada tentativa de apanhar peixes no rio Paraíba do Sul, perto de Guaratinguetá, colheram em suas redes o corpo de uma estátua de Maria Santíssima e depois a cabeça. E em seguida veio a pescaria farta que surpreendeu os 3 homens. Tendo limpado e recomposto a imagem, expuseram-na à veneração dos fiéis em casas de família. Então eles levaram a imagem da Mãe Santíssima para suas casas, e aí o povo começou a ir a pedir à Nossa Mãe os seus milagres, os seus favores, e ocorreu vários milagres e cada vez mais ia crescendo a devoção na região, o que fez com que o padre tomasse a iniciativa de construir uma capela para colocar a imagem, porque a casa daquele humilde pescador já não era suficiente para atender e para acolher todos os peregrinos que iam para pedir os seus favores à Mãe Santíssima. E aí ela vem a ser proclamada padroeira do Brasil sob o título de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, e cada vez mais ela tem protegido o nosso Brasil, protegeu da intentona comunista, com as famílias que saíram às ruas rezando o rosário, pedindo que se tomasse uma atitude e que não deixasse o comunismo assumir o poder no Brasil, porque nós sabemos o quão destrutivo é para uma nação o comunismo. Então, aí se apresenta o histórico, né? A aparição e as primeiras manifestações populares que ocorreram de 1717 a 1745, como se deu a manifestação de Nossa Senhora Aparecida. Em princípios do século XVIII, lutas por vezes sangrentas agitavam os exploradores dos veios de ouro em Minas Gerais. Em março de 1717, embarcou em Lisboa com destino ao Rio de Janeiro Dom Pedro de Almeida e Portugal, conde de Assumar, que vinha substituir Dom Braz Baltazar da Silveira no governo da capitania de São Paulo e Minas, chegando ao Rio em junho de 1717. O conde de Assumar mostrou-se logo interessado em conhecer a situação da sua capitania. Seguiu, pois, em agosto para São Paulo, sede do governo respectivo, do qual tomou posse aos 4 de setembro do mesmo ano. Em vista, porém, dos tumultos registrados em Minas por motivo das minas de ouro, Dom Pedro de Almeida e Portugal resolveu dirigir-se ao local das ordens. Partiu, portanto, de São Paulo aos 25 ou 26 de setembro de 1717, deixando como substituto nessa cidade Manuel Bueno da Fonseca, oficial de grande patente. Após cerca de 17 dias de viagem, isto é, aos 11 ou 12 de outubro de 1717,
chegava o conde de Assumar com sua comitiva à região de Guaratinguetá. Entre os acontecimentos faustosos que então se deram, relatam os manuscritos da época o seguinte: a Câmara da Vila notificou então os pescadores que apresentassem todo o peixe que pudessem haver para o dito governador. Entre muitos foram pescar em suas canoas Domingos Martins Garcia, João Alves e Felipe Pedroso, e principiando ao lançar as redes no porto de José Correia Leite, continuaram até o porto de Itaguaçu, distância bastante, sem tirar peixe algum. E lançando neste porto, João Alves a sua rede de rastro, tirou o corpo da senhora sem cabeça e, lançando mais abaixo outra vez a rede, tirou a cabeça da mesma senhora, não se sabendo nunca quem ali a lançasse. Então, meus amados irmãos, aí nós vemos o início, Eis o que refere os documentos mais antigos em torno do aparecimento da Virgem. O título de ilustração pode-se acrescentar que o porto de José Correia Leite, donde partiram os 3 mencionados pescadores, se achava à margem esquerda do rio Paraíba, no bairro Tetequeira, município de Pindamonhangaba. A imagem encontrada media 38 centímetros de altura e apresentava cor bronzeada. Impressionados pelo fenômeno, principalmente pela pesca portentosa que se seguiu à descoberta da estátua, os 3 mencionados pescadores limparam com grande cuidado a imagem e verificaram que representava Nossa Senhora da Conceição, que o povo sem demora passou a chamar Senhora Aparecida. Felipe Pedroso conservou a imagem em sua casa durante vários anos. Por fim, resolveu dá-la a seu filho Atanásio, que morava em Itaguaçu, porto onde se dera o encontro da estátua. Atanásio, movido então pela sua fé, ergueu um pequeno oratório, onde depositou a venerável efígie. Aí começou o povo da vizinhança a reunir-se aos sábados à noite, a fim de rezar o Santo Rosário e praticar as suas devoções. Certa vez, durante uma dessas práticas, aconteceu que, embora a noite estivesse muito calma, de repente se apagaram as velas que alumiavam a imagem da Senhora. Os fiéis, querendo reacendê-las, verificaram com surpresa que elas, por si, sem intervenção de alguém, se reacenderam. Foi este o primeiro prodígio registrado em torno da Senhora Aparecida. O mesmo portento se repetiu em outras ocasiões, chegando a notícia ao conhecimento do pároco de Guaratinguetá, José Alves Vilela. O sacerdote decidiu então construir para a estátua uma capelinha mais ampla, capaz de satisfazer ao crescente número dos devotos da Virgem, a qual iam multiplicando graças e benefícios sobre os fiéis. Então, meus amados irmãos, tempo de um pequeno intervalo e já retornamos. Já retornamos, meus amados irmãos, no nosso pequeno intervalo e vamos continuar a nossa conversa sobre a Aparecida, Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do Brasil, a história da sua aparição e tudo o que nos leva a aumentar cada vez mais a nossa fé na intercessão de nossa Mãezinha do céu. Então, de 1745 aos nossos dias, a dedicação do Brasil à Virgem Santíssima. A nova igreja foi diversas vezes reformada e aumentada até que em 1846 foi iniciada a construção de um templo ainda mais vasto. Os
trabalhos, porém, diversas vezes interrompidos, só chegaram a termo em 1888. Aos 8 de dezembro desse ano, Dom Lino Deodato de Carvalho, oitavo bispo de São Paulo, procedeu à bênção do novo santuário, que até nossos dias subsiste em Aparecida, ornado com o título de Basílica Menor, título concedido por São Pio X aos 29 de abril de 1908, para atender aos numerosos grupos de peregrinos que afluíam ao local. O mesmo prelado obteve a vinda dos reverendíssimos pastores redentoristas, os quais desde 1894 têm a seus cuidados o santuário e a respectiva cura pastoral. Aos 8 de setembro de 1904, realizou-se a solene coroação de Nossa Senhora Aparecida, com a participação do núncio apostólico Dom Júlio Tonti, do representante do presidente da República do Episcopado do Brasil Meridional e de grande multidão de sacerdotes e fiéis. Finalmente, o Santo Padre Pio XI houve por bem acolher o pedido da hierarquia e dos fiéis que desejavam fosse Nossa Senhora Aparecida proclamada padroeira principal de todo o Brasil. Aos 16 de julho de 1930, publicava Sua Santidade o seguinte moto próprio: por conhecimento certo e madura reflexão nossa na plenitude de nosso poder apostólico, pelo teor das presentes letras, constituímos e declaramos a muito bem-aventurada Virgem Maria, concebida sem manchas sob o título de Aparecida, padroeira principal de todo o Brasil diante de Deus. Então, a proclamação solene de Nossa Senhora Aparecida como padroeira do Brasil. Então, este decreto pontifício foi publicado na Basílica de Nossa Senhora Aparecida, fazendo-se a congregação do Brasil à Virgem, a consagração do Brasil à Virgem Santíssima, com grande júbilo dos fiéis. No ano seguinte, o mesmo ato se repetiu em termos mais solenes na capital da República. A imagem da Virgem foi assim entusiasmaticamente levada de Aparecida para o Rio de Janeiro, onde percorreu em procissão o centro da cidade, aos 31 de maio de 1931. Finalmente, na esplanada do castelo, em presença do Senhor Presidente da República e de altas autoridades civis e militares de numerosas divisões das Forças Armadas, do Episcopado Brasileiro e de enorme multidão de fiéis, o cardeal arcebispo do Rio de Janeiro proferiu o ato de consagração de todo o Brasil a Nossa Senhora Aparecida, recomendando à excelsa padroeira todos os interesses e as necessidades da pátria. Este ato, que mereceu os aplausos da opinião pública em geral, estava bem na linha de venerável tradição da nação brasileira, a qual sempre mostrou especial devoção à Virgem Imaculada. Entre outros fatos expressivos dessa estima, pode-se notar que, ao proclamar a independência do Brasil, Dom Pedro I, o primeiro imperador confirmado, aliás, antiga provisão de Sua Majestade o Rei de Portugal, do ano de 1646, declarou a Virgem da Conceição padroeira do Brasil. Numerosos são os relatos de milagres que tanto a imprensa como a voz do povo atribui à Virgem Aparecida. As autoridades eclesiásticas não se empenham por definir a autenticidade de tais portentos, nem mesmo a dos episódios concernentes à aparição da Senhora Imaculada no porto de Itaguaçu em 1717. Do outro lado,
não veem razão para se opor à devoção de Nossa Senhora Aparecida. Ao contrário, esta tem produzido os melhores frutos espirituais e corporais no povo brasileiro. É por isto que os senhores bispos têm mesmo patrocinado e fomentado a piedade para com a excelsa padroeira do Brasil. Contudo, a bem da verdade, deve-se notar que tal atitude favorável é independente de qualquer pronunciamento da autoridade eclesiástica sobre a genuinidade dos prodígios que se narram em torno da Virgem e do Santuário de Aparecida. A Santa Igreja de modo nenhum entende fazer de tais relatos matéria de fé. Deixa antes a cada um de seus filhos a liberdade de ponderar o grau de autoridade que merecem os respectivos documentos, o que de resto não desmerece o valor de autenticidade que realmente possa caber a tais episódios. A presença do sobrenatural em Aparecida exigiu que se empreendesse a construção de nova e mais vasta basílica, esta iniciada em 1955, sob os auspícios do cardeal Dom Carlos Carmelo de Vasconcelos Mota. Estava concluída com todas as suas capelas e 4 naves em 1980. Até hoje são relatados milagres e favores de ordem física obtidos por intercessão de Nossa Senhora Aparecida em seu santuário. Todavia, o que mais importa aí são os numerosos casos de conversão espiritual e reencontro da paz interior alcançada pelo patrocínio da Maria Santíssima. O fato de Nossa Senhora Aparecida ter a cor preta tem sido objeto de comentários. Na verdade, o fenômeno se explica pela longa permanência da estátua dentro da água no rio. Na época da descoberta, o fato não deve ter tido a repercussão e importância que hoje lhe querem atribuir. A propósito, recomenda-se a leitura do livro do padre Júlio Brustoloni, A Mensagem da Senhora Aparecida, edição do Santuário, Rua Padre Claro Monteiro, 342, Aparecida, de 1994. Esse texto foi retirado da revista Pergunte e Responderemos, Dom Estevão Bittencourt, número 405 do ano de 1996, página 72. Então, meus amados irmãos, nós vemos aí a ligação espiritual, nós podemos perceber com Portugal, né, que a Casa Real Portuguesa já tinha grande devoção com Nossa Senhora e, por ocasião da proclamação da independência do Brasil, o primeiro regente e rei do Brasil já proclama a Imaculada Conceição Padroeira do Brasil, e com a aparição da imagem de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, veio a proclamação de Sua Santidade o Papa Pio XI, que proclama no motu próprio Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil, e a construção da capela, posteriormente da Basílica Menor e posterior à Basílica Maior, né, que é a atual Basílica de hoje em Aparecida. E essa ligação espiritual, nós vemos que 200 anos depois vem a aparição de Nossa Senhora em Fátima, né, aos 3 pastorzinhos. E vamos agora mencionar algumas coisas que precisamos saber sobre Nossa Senhora de Fátima. 7 coisas. A aparição de Nossa Senhora de Fátima, aprovada pela Santa Sé, é a mais conhecida do século XX, particularmente
pelo terceiro segredo que Maria revelou aos 3 pastorinhos na cova da Iria, Portugal, e transcrito pela irmã Lúcia em 3 de janeiro de 1944. A seguir apresentamos 7 coisas que nós devemos conhecer sobre esta aparição. Então, a primeira delas, a Virgem apareceu 6 vezes em Fátima, nos tempos da Primeira Guerra Mundial. A pastorinha Lúcia dos Santos disse ter experimentado visitas sobrenaturais da Virgem Maria em 1915, 2 anos antes das conhecidas aparições. Em 1917, ela e seus primos Francisco e Jacinta Marto estavam trabalhando como pastores nos rebanhos de suas famílias. Em 13 de maio daquele ano, as 3 crianças presenciaram a aparição da Virgem Maria, que lhes disse, entre outras coisas, que regressaria durante os próximos 6 meses, todos os dias 13, na mesma hora. Maria então revelou às crianças na segunda aparição que Francisco e Jacinta morreriam cedo e que Lúcia sobreviveria para dar testemunho das aparições. Na terceira aparição, no dia 13 de julho, a Virgem revela a Lúcia o segredo de Fátima. Conforme os relatos, ela ficou pálida e gritou de medo, chamando a Virgem pelo seu nome. Houve um trovão e a visão terminou. As crianças viram novamente a Virgem em 13 de setembro. Na sexta e última aparição, no dia 13 de outubro, diante de milhares de peregrinos que chegaram a Fátima, aconteceu o chamado Milagre do Sol, no qual, após a aparição da Virgem Maria aos pastorinhos Jacinta, Francisco e Lúcia, pôde-se ver o sol tremer em uma espécie de dança, conforme relataram os que estavam lá. Então, a segunda coisa que devemos conhecer: Francisco e Jacinta morreram jovens. Lúcia se tornou religiosa. Uma epidemia de gripe espanhola atingiu a Europa em 1918 e matou cerca de 20 milhões de pessoas. Entre eles estavam Francisco e Jacinta, que contraíram a doença naquele ano e faleceram em 1919 e 1920, respectivamente. Por sua parte, Lúcia entrou no convento das Irmãs Doroteias em 13 de junho de 1929, na capela do convento em Tui, na Espanha. Lúcia teve outra experiência mística, na qual viu a Santíssima Trindade e a Virgem Maria. Esta última lhe disse: chegou o momento em que Deus pede ao Santo Padre, em união com todos os bispos do mundo, fazer a consagração da Rússia ao meu imaculado coração, prometendo salvá-la por este meio. No dia 13 de outubro de 1930, o bispo de Leiria, agora Fátima, proclamou as aparições de Fátima autênticas. Terceiro, Irmã Lúcia escreveu o segredo de Fátima 18 anos depois das aparições, entre 1935 e 1941, sob as ordens de seus superiores. Irmã Lúcia escreveu quatro memórias dos acontecimentos de Fátima. Na terceira memória, publicada em 1941, escreveu as 2 primeiras partes do segredo e explicou que havia uma terceira parte que o céu ainda não lhe permitia revelar. Na quarta memória, acrescentou uma frase ao final da segunda parte do segredo: em Portugal se conservará sempre o dogma da fé, etc. Esta frase foi a base de muita especulação. Disseram que a terceira parte do segredo se referia
a uma grande apostasia. Depois da publicação da terceira e quarta memória, o mundo colocou a atenção no segredo de Fátima e nas três partes da mensagem, inclusive no pedido da Santíssima Virgem para que a Rússia fosse consagrada ao seu Imaculado Coração, através do Papa e dos bispos do mundo. No dia 31 de outubro de 1942, Pio XII consagrou não só a Rússia, mas também todo o mundo ao Imaculado Coração de Maria. O que faltou, entretanto, foi a participação dos bispos do mundo. Em 1943, o bispo de Leiria ordenou que Irmã Lúcia escrevesse o terceiro segredo de Fátima, mas ela não se sentia em liberdade de fazê-lo até 1944. Foi colocado em um envelope fechado, no qual a Irmã Lúcia escreveu que não deveria ser aberto até 1960. A terceira parte do segredo de Fátima foi lida por vários papas. O segredo se manteve com o bispo de Leiria até 1957, quando foi solicitado, junto com cópias de outros escritos da Irmã Lúcia, pela Congregação para a Doutrina da Fé, segundo o cardeal Tarcísio Bertoni. O segredo foi lido por João XXIII e por Paulo VI. João Paulo II, por sua parte, pediu o envelope que contém a terceira parte do segredo, após a tentativa de assassinato que sofreu no dia 13 de maio de 1981. Depois de ler o segredo, o Santo Padre percebeu a ligação entre a tentativa de assassinato e Fátima. Foi a mão de uma mãe que guiou a trajetória da bala. Detalhou, foi este Papa quem decidiu publicar o terceiro segredo no ano de 2000. Quinto, as chaves do segredo: arrependimento e conversão. Sexta parte do segredo é uma visão do inferno. E a sétima, uma segunda parte, é sobre a devoção ao Imaculado Coração. Na segunda parte do segredo, Maria diz: você viu o inferno para onde vão as almas dos pobres pecadores. Para salvá-las, Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu Imaculado Coração. Depois de explicar a visão do inferno, Maria falou de uma guerra que iniciara durante o pontificado de Pio XI. Então, meus amados irmãos, nós vimos aí uma parte, do segredo de Fátima, algumas coisas que nós devemos ver. E também podemos perceber a ligação espiritual de Brasil e Portugal sobre a aparição da nossa mãe em Fátima e também a aparição 200 anos antes da imagem de nossa padroeira do Brasil, a Imaculada Conceição Aparecida. E o evangelho de hoje, meus amados irmãos, é o evangelho de Lucas, capítulo 11, versículos 27 a 28. Naquele tempo, enquanto Jesus falava, uma mulher levantou a voz no meio da multidão e lhe disse: feliz o ventre que te trouxe e os seios que te amamentaram. Jesus respondeu: muito mais felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Palavra da nossa salvação. Então, meus amados irmãos, o evangelho de hoje bem curto, não precisa de tanta explicação, está claro. Jesus diz que não basta só ouvir, mas feliz também é quem põe em prática o evangelho. Então, meus amados irmãos, rezemos uma Ave Maria pela conservação da fé, não só em Portugal, mas também no Brasil, que tem esta ligação espiritual com Portugal.
e também com a nossa Mãe Santíssima, que ela possa preservar o dogma da fé também aqui no Brasil. Rezemos esta Ave Maria e colocamos já nas mãos de Nossa Mãezinha do Céu, o Papa Francisco, os bispos do mundo inteiro e o nosso bispo Dom Geraldo, os padres, os sacerdotes, diáconos e consagrados do mundo inteiro. E aqui cito o nosso pároco, o Padre José Vanilson, e que você, meu amado irmão e ouvinte, possa citar o seu bispo, o seu pároco, para que nós possamos juntos rezar esta Ave Maria, pedindo a intercessão de Nossa Mãezinha do Céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Viva Cristo Rei, viva a Imaculada Conceição da Virgem Maria. Meus irmãos, em nosso dia a dia nós passamos por situações que colocam às vezes a nossa fé à prova. E nós precisamos seguir em frente e encontrar essa luz no fim do túnel. A fé em Deus nesse momento é essencial para que a gente possa vencer todas as dificuldades. Nós chegamos ao final do programa de hoje e eu convido a você a rezarmos a oração a Nossa Senhora de Aparecida, que ela possa continuar intercedendo por todos nós, pelo nosso Brasil. Pedimos também a ela pelo fim da guerra, por interceder tantas vidas perdidas e que Deus possa a cada dia nos alimentar com essa fé que nós temos na convenção da humanidade, né? Que Deus possa nos iluminar todos os dias. Rezemos então assim: ó Maria, Senhora e Mãe dos homens, que toda a vossa vida tiveste sempre um coração aberto para o bem e a caridade. Abrasai o meu coração de um imenso amor pela salvação da humanidade e fazei com que eu tenha sempre diante dos meus olhos o ideal da perfeição cristã, para que, correspondendo à vocação e aos planos divinos, possa realizar em minha vida a edificação do reino de Cristo, o testemunho autêntico de alguém que é justo e santo. Amém. Continue ligadinho na programação, porque vem chegando aí Hora da Misericórdia com o Padre Reginaldo Manzotti. E que a gente possa estar em oração para que a gente possa alcançar a paz no mundo. Um ótimo final de semana a todos e até no próximo sábado, se assim Deus nos permitir.